Hoje, novamente, com o professor Márcio Magalhães, nosso consultor de gestão acadêmica, sobre um papo descontraído e muito importante sobre metodologias ativas. Professor Márcio, boa noite. Boa noite, professor Murilo. Boa noite a todos. Novamente uma alegria poder participar desse momento de capacitação e planejamento, né? Nós estamos buscando aí fazer uma pincelada, não uma capacitação, mas um momento mais de reflexão para nos inspirarmos aí para planejarmos o nosso semestre letivo. Então sejam todos bem-vindos. É uma alegria a gente poder conversar sobre educação, aquilo que nos move, já que nós todos acreditamos na educação. Isso aí, né, professor? Caminhando para o final da nossa semana de capacitação, um item tão importante como metodologias ativas nesse cenário de pandemia, não é? Sem dúvida alguma. É importante também a gente lembrar, né, professor Murilo, que nós estamos lançando aí, as instituições, a maioria delas acredito que já tenha recebido, o nosso código de ética e de compliance, né? Nós, então, reservamos também um momento inicial para falar um pouco sobre isso, não é verdade? Exatamente. Todas as nossas instituições, nossas faculdades do Grupo Uniesp receberam através da direção o nosso código de ética, né? E a nossa sede corporativa tem o nosso compliance, né? Que vai fazer a gestão desse código de ética. Vocês que algumas unidades já distribuíram esse código de ética para os professores e colaboradores, outras estão fazendo isso. Então, se informar com o diretor da unidade, que esse é um salto importante na nossa qualidade, não só de ensino, mas administrativa do grupo. Sim, hoje quando nós falamos que 60% do valor das organizações ele é reputacional, cada vez mais nós temos que cuidar da nossa reputação, né? E quando a gente fala de reputação, nós sempre lembramos que nós projetamos a nossa imagem e essa imagem projetada, ela é uma imagem percebida pelas pessoas e nós temos que fazer com que a nossa imagem seja a melhor possível, já que ela agrega valor, né? E quando a gente fala de ética, nós estamos falando lá, como diz lá o Adolfo Sanches Vasques, é a ciência da conduta, né? Então nós temos que pensar a nossa conduta enquanto educadores, a nossa conduta enquanto colaboradores dentro de uma instituição de ensino, enquanto gestores, quer dizer, todos nós enquanto alunos. Então o código não é para alguns, mas é para todos, né? Não para nos inibir nas nossas ações, mas para nos oferecer diretrizes para que melhor a gente possa agir e gerar, agregar valor a partir das nossas ações. Então, isso é de fundamental importância. Então, não é algo que nos limita, mas é algo que nos indica, né? Algo que nos aponta caminhos. Então, isso é fundamental, né, professor Murilo? Exatamente, além da equidade entre os participantes, entre os pares do nosso grupo educacional. Então, esse é um diferencial também para esse semestre, o nosso código de ética, que será controlado pela direção da unidade e pelo compliance, que está sendo foi montado já, né, professor? A gente já tem os nossos delegados trabalhando nesse papel de atuação dentro do compliance. Muito bem, vamos falar de metodologias, né? Agora é com o senhor, né, professor? O papa da área, né? O nosso decano, como eu Não, sempre não. digo. Imagina, eu acho que nós temos aí muito, nós somos eternos aprendizes, nós falávamos isso na segunda-feira, né? O professor, ele está sempre nesse processo de formação, né? Então, nós devemos aí buscar cada vez mais aprender, então, sempre incorporar aquele lema socrático, eu sei que nada sei, porque quando nós assumimos a ignorância do nosso não saber, nós nos projetamos para o aprender, né? Então, é exatamente isso que nós devemos fazer. E nós sabemos que nossos professores têm muitas práticas boas, né? Tanto que nós vamos ter aí, a professora Érica vai falar disso na quinta-feira, amanhã, nós vamos ter aí um espaço exatamente para a gente trocar isso, né? Acho que é importante que a gente disponibilize as boas práticas pedagógicas, né? Então, nesse universo todo de mais de 1000 professores, quantas práticas positivas nós temos? Então, certamente, nós queremos aprender com as práticas de todos. Então, vai ser de fundamental importância que nós possamos aí utilizar esse repositórios de boas práticas pedagógicas para inspirar os nossos colegas, porque, afinal de contas, nós nos inspiramos também nos professores, nos nossos colegas que trabalham com educação. Então, é fundamental que a gente possa aí compartilhar aí as nossas experiências e esse processo de troca, esse processo de discussão, ele é sempre muito positivo. Então, vocês serão muito convidados insistentemente
para que possam aí apresentar aí as estratégias que estão dando certo, as estratégias que dão resultados, porque nós vamos aprendendo de forma coletiva, né? Então, isso é muito importante numa sociedade em que a gente fala que a colaboração, o espírito colaborativo, ele passa a ser cada vez mais importante. Nós temos que reduzir os muros que nos distanciam e ampliar as pontes que nos aproximam. Então, cada vez mais. Então, esse período de pandemia tem nos mostrado isso, né? O quanto que esse isolamento social ele permitiu que nós buscássemos aí não fazer do isolamento um muro de distanciamento, mas usar os meios tecnológicos para nos aproximarmos cada vez mais, sobretudo porque nós temos o mesmo objetivo, que é trabalhar em função de uma educação de qualidade, né, na busca sempre da excelência, que é o que todos nós devemos perseguir enquanto educadores. Então, quando nós falamos aí sobre metodologias ativas, né? Nós falávamos aí na segunda-feira da importância de nós revermos também a nossa metodologia, principalmente nesse período de pandemia. E quando nós falamos isso, né, da educação durante o período de pandemia, certamente nós temos que nos adaptar, nos adequar a um cenário que exige muito do professor. E nós somos muito exigidos enquanto professores, né? Então, o professor ele não deve ter um espírito acomodado, mas ele tem que estar sempre incomodado. Incomodado com a sua própria prática pedagógica, porque sempre nós podemos melhorar. Aquilo que o Toyotismo nos ensinou, né? O Kaizen da melhoria contínua, o tempo inteiro buscando aprender a aprender, porque o bom professor ele ensina à medida que ele aprende, né? Se nós não buscarmos aprender, certamente nós vamos estar limitados na nossa forma de ensinar. Então, a nossa possibilidade de ser bons professores está exatamente na medida em que nós buscamos não nos acomodarmos nas práticas pedagógicas que nós já temos, mas buscarmos outras que vão enriquecendo aí todo o processo ensino-aprendizagem. E eu gostaria de lembrar a Terezinha Azeredo Rios, né, tem um livro que é muito interessante, um livro não tão recente, mas é um livro muito interessante dela, chamado Compreender e Ensinar para uma Docência da Melhor Qualidade, né? E nesse texto, a Terezinha Rios, ela faz uma articulação entre a filosofia e a didática, né? Então, a filosofia, enquanto a possibilidade que nós temos de buscar conhecimento, de refletir, né, enquanto área do saber, articulado com a área do ensino, que é a didática. Então, a necessidade de compreender o mundo para poder ensinar. Então, se nós queremos atuar pedagogicamente de tal forma que os nossos alunos aprendam, nós temos que buscar compreender o mundo, sobretudo, em que nós vivemos, que os nossos alunos estão, entender quem são esses nossos destinatários, para que nós possamos ajudá-los a aprender, já que o professor é um facilitador da aprendizagem. E quando nós falamos de compreender o mundo que nós estamos, né? Então, perceber a lógica da mudança, entender que nós vivemos num mundo de grandes transformações. A partir de 1990, quando nós entramos na era do conhecimento e da informação, nós vivemos hoje no mundo digital, no mundo de tantos desafios que exigem que o professor ele esteja cada vez mais, não só o professor, todos os profissionais, né, exige que ele acompanhe todas essas transformações que acontecem numa velocidade cada vez maior. E quando nós falamos desse momento que nós estamos vivenciando, esse momento de pandemia, evidentemente, nós somos ainda muito mais desafiados, né, a entender um pouco essa lógica da mudança, né? Então, o que está mudando na nossa vida? O que mudou? Coloco ali, né, lembro, quais as mudanças que já ocorreram, que tipos de mudanças estão ocorrendo hoje no nosso cotidiano e quais são as mudanças que ainda vão ocorrer. Então, nós vivemos, se nós tivermos que resumir tudo aquilo que nós estamos passando nesse período todo, talvez uma palavra que sintetize isso seja a palavra mudança. Então, nós temos que mudar, nos adaptar, né, a esse novo contexto, a esse novo cenário. E nós dizíamos isso na segunda-feira, né? O professor, então, em face aí a
a essa circunstância que nós estamos vivendo, nós temos que buscar alternativas. E nesse singular, nesse sentido, né, nós devemos perceber essas mudanças que vão acontecendo. O mundo antes da pandemia e o mundo durante e pós a pandemia, né? Então, como que são as pessoas? Como que eram as pessoas antes da pandemia? A gente via as pessoas, elas passaram por processo de transformação. Aquilo que na filosofia antiga, né, da filosofia pré-socrática, o Heráclito dizia que tudo flui, tudo é movimento, né? Então, o tempo inteiro nós nos transformamos e as pessoas elas passam por mudanças e transformações. Porém, nós percebemos em um curtíssimo tempo tantas mudanças em relação até ao comportamento das pessoas com a pandemia. Então, antes da pandemia, a gente tinha um perfil, um tipo de pessoas. Hoje nós vamos percebendo pessoas diferentes, né? Que vão surgindo, que vão emergindo desse novo contexto. A gente olha aí estádio de futebol, né? Lembrando aí de um dos aspectos, então a gente vai pensar no lazer, no estádio de futebol cheio, lotado, com as torcidas, né, a alegria das torcidas, não só o futebol, mas todas as áreas esportivas, o quanto isso era diferente. Hoje nós temos um outro cenário, né? Quando a gente olha o ambiente de trabalho, então as pessoas trabalhando, as pessoas indo e voltando, e sobretudo aqui na cidade de São Paulo, onde é uma cidade que não para, né? E os grandes centros, então a gente vê toda uma movimentação que estava muito presente. Os restaurantes cheios, né? As áreas de lazer e a sala de aula, nós tínhamos lá os nossos alunos, estávamos lá juntos e misturados, né? Então eu sempre brinco daqueles nossos alunos que no primeiro dia são todos quietinhos, todos estão ali ainda se conhecendo, mas depois passou uma semana, formam as gangues, facções e quadrilhas e ninguém segura, né? Porque, na verdade, há interação entre eles, a convivência entre eles, e isso é muito importante, assim como é importante essa relação entre professor e aluno. Mas quando a gente vai nesse período da pandemia, a gente vê ali já que tem coisas já diferentes, né? Então a gente está convivendo com utensílios, objetos diferentes aí que vão surgindo e aí as pessoas passam aí a ter que usar máscaras, então a gente vai vendo aí vários modelitos, né? Então até marcas famosas aí já confeccionando máscaras de todos os tipos, de todos os jeitos, e certamente isso vai fazer parte aí do nosso vestuário, né? Então a gente vai percebendo que há uma mudança comportamental nos hábitos de higiene das pessoas, no lavar as mãos, no cuidado com o outro, né? Eu dizia num texto que escrevi para os alunos, que nós vamos exercendo também aí a nossa cidadania, né? Com essa preocupação com o outro, com a saúde do outro, e não apenas conosco mesmo, quando nós colocamos ali uma máscara, quando nós fazemos de forma adequada a higiene das mãos. Quando nós olhamos aí os estádios, hoje vazios, né? Hoje nós vamos ter aí uma final de campeonato paulista, né? Com um estádio vazio. Então é uma realidade diferente, né? Uma realidade que requer aí cada vez mais cuidados. A gente está aí vendo todos os protocolos de segurança que esse momento de alguma abertura tem exigido, né? O próprio Ministério da Educação, então, com a portaria 544, então já vem traçando aí necessidades de adequações, né? Então aí já prevendo aí as atividades não presenciais até 31 de dezembro. Então isso, e quando os governos estaduais e municipais vão falando de uma possível volta, vão falando de uma volta que requer aí toda uma série de cuidados, uma mudança comportamental, uma mudança de estrutura, inclusive física e principalmente física, né, por conta do distanciamento, que nós vamos ter que nos adaptar e se adequar a ela. Pense no trabalho, né? Então, hoje, o home office, o trabalho remoto, ele passou a ser muito mais frequente e há uma tendência, né? Uma tendência desse trabalho permanecer assim. Então, muitas empresas passarão a adotar sistema de home office com muito maior frequência em função aí dessa experiência que nós estamos vivenciando,
né? Então a gente percebe que o comportamento, a relação muda. E para o trabalhador também, eu respondi uma pesquisa esses dias, né, de uma pesquisa já de mestrado, que o candidato estava pesquisando já sobre isso, né, sobre o impacto aí do home office, o que que isso tem causado nas pessoas, o que que isso muda no comportamento das pessoas, e a gente sabe que as mudanças elas são grandes, né? O restaurante eu coloco aqui, a gente via aquela cena anterior do restaurante cheio, né? Aqui o restaurante aí que vai ter que ter todos os cuidados aí com segurança, então com biossegurança, né? Esse cuidado aí que todos nós vamos ter. E aí chega naquele ponto que é o ponto comum a todos nós, a sala de aula. Então a nossa sala de aula acabou ficando transformada numa relação síncrona, assíncrona, e nós começamos a ter que buscar recursos tecnológicos para poder fazer a mediação entre a instituição de ensino, para que ela possa cumprir o seu papel de ensinar e com o aluno que tem a necessidade de aprender. E o professor como um protagonista aí nesse processo, né, que é o sujeito desse processo, junto com o aluno, os professor e aluno representam aí a atividade fim de uma instituição de ensino. Nós que estamos aí dentro da gestão, pertencemos à atividade meio, né? E eu costumo sempre brincar e dizer isso, né? Que a atividade de meio ela é boa quando ela não atrapalha. Então, ela tem que ajudar, ela tem que contribuir. Então, setores de TI, setores financeiros, todos os setores de uma instituição de ensino devem estar a serviço dessa atividade fim, sempre olhando lá para o nosso aluno, nosso professor, para que todo o processo ensino-aprendizagem aconteça da melhor forma possível. Mas dentro desse contexto de transformação, dentro desse contexto de mudança, nós percebemos que é fundamental que nós tenhamos aí clareza do perfil profissional que nós ajudamos a desenvolver. E não só profissional, mas também do perfil cidadão. Então, porque nós não formamos apenas pessoas para o mercado de trabalho, como nós falávamos na segunda-feira, mas nós nos preocupamos também com o desenvolvimento, com a formação de cidadãos, aquilo que a Maria de Lourdes Manzini Couve, né, lembra daquele livro que é Cidadania, de que o cidadão é o sujeito que participa, né? Não é um indivíduo, mas é o sujeito que participa, é um sujeito em constituição. Então, como que nós vamos, por meio do processo ensino-aprendizagem, contribuindo com a constituição de novos sujeitos, sujeitos que participam da vida do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, que têm essa consciência cidadã evidenciada por meio da sua participação. Então, quando nós falamos de formação, nós temos aí um grande desafio, né? Não só de desenvolver as competências necessárias para o mundo do trabalho, mas também contribuir com a formação de novos cidadãos que possam ser protagonistas de um novo tempo, né? Contribuir com as mudanças todas que a nossa sociedade exige. E eu trago aqui para lembrar para a gente, né, o Tony Wagner, ele é da Escola de Educação da Universidade de Harvard. E eu acho que quando a gente fala de metodologias ativas, vamos falar de metodologias ativas, é muito interessante essas 9 competências que ele apresenta como fundamentais para o profissional e para o cidadão do século XXI, e que tem muita relação com metodologias ativas. Então, quando falamos aí de metodologias ativas, essas competências elas estão muito ligadas aí àquilo que nós entendemos por metodologias ativas. Então, quando a gente fala ali da questão da colaboração, a prática colaborativa ela é cada vez mais fundamental dentro daquilo que nós entendemos enquanto novas metodologias. Como que nós despertamos no nosso aluno essa competência, né, de saber, de buscar conhecimentos, de mobilizar ações, práticas, de mudar atitudes para ser mais colaborativo. Né? Então, é fundamental que a gente entenda isso. Depois, essa questão da resolução de problemas, né? Que também está relacionado a metodologias ativas. Nós temos aí a aprendizagem baseada em problemas, que é uma das formas de metodologias ativas. Então, de que forma que eu ajudo o aluno a aprender por meio de um processo de problematização. A aprendizagem, quando ela é problematizada, ela passa a ter um significado diferente, porque o aluno ele passa a ser sujeito do processo.
né? O aluno não pode ser apenas um mero receptor de um conhecimento que é transmitido. Não, o aluno ele é construtor, na visão aí até do próprio Piaget, quer dizer, ele é construtor de um saber, ele é produtor de um saber, à medida em que ele passa a se envolver. Principalmente quando nós lembramos que os nossos alunos são do ensino superior, e aí um dos princípios da andragogia é como que o adulto aprende, né? Então, quando a gente fala da andragogia, de como que o adulto aprende principalmente pela possibilidade de envolvimento, da colaboração, de participar da problematização. Quando nós estimulamos, aí a professora Érica dizia, da iniciação científica, por exemplo, por que isso é tão importante? Porque o aluno ele tem a possibilidade de problematizar, de transformar uma questão numa questão a ser respondida, né? Um fenômeno onde ele busca responder a uma questão. E isso vai contribuir com que ele busque um método, um caminho para responder à pergunta formulada. Então, a aprendizagem passa por esse viés da pesquisa, da busca do aluno de um contínuo saber. Então, a problematização ela é fundamental nisso. E a resolução de problemas é uma competência hoje exigida, requerida aí em todos os meios, exatamente porque ela vai ajudando o aluno a despertar o pensamento crítico. Então, está relacionado aí com a outra competência. Como que nós vamos desenvolvendo a criticidade, a capacidade analítica do nosso aluno, né? Então, essa competência tão fundamental, ela é também um elemento essencial quando nós falamos de metodologias ativas. Quer dizer, o aluno, quando ele se envolve, quando ele participa, quando eu crio possibilidades de interatividade, eu estou despertando no meu aluno um pensar sobre o fazer. Então, eu estou ajudando o meu aluno a refletir sobre o que ele está aprendendo. Então, eu vou também contribuindo para que ele desenvolva o seu pensamento crítico. A questão da curiosidade e da imaginação, né? É outro elemento fundamental. Quando nós falamos da curiosidade, quer dizer, o que impulsiona o saber é a busca do saber, é o querer saber, né? A filosofia antiga diz que a filosofia nasce da indagação, a filosofia nasce do questionamento, né? Da dúvida. Nós pegamos aí a história, ao longo da história, até voltando à questão da ciência, lá pensando no método de Descartes, né? É a dúvida metódica. É quando eu coloco em dúvida, quando eu faço questionamentos, eu vou em busca das respostas. Então, essa busca, esse despertar da curiosidade do nosso aluno em querer saber, em querer aprender. Então, como que no primeiro dia de aula, ao apresentar um plano de ensino, eu vou aguçar o meu aluno para que ele queira aprender, para que ele fique curioso para saber todos aqueles itens, aqueles pontos do meu conteúdo programático que eu estou ali apresentando. Então, trabalhar com a imaginação, né? Tem um texto do Jean-Paul Sartre, né, filósofo do existencialismo, sobre imaginação, que é riquíssimo, porque nós trabalhamos com essa visão da projeção que nós fazemos, dos resgates que nós fazemos, daquilo que está na nossa imagem, no nosso imaginário, né? Então, toda essa discussão que ele faz sobre o imaginário. A questão da iniciativa e empreendedorismo é outra competência fundamental e que está relacionada aí às metodologias, porque quando nós envolvemos o nosso aluno, nós estamos despertando nele também essa atitude de iniciativa, de proatividade e de prática empreendedora, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, a palavra empreender está relacionado ao realizar, ao fazer, todos nós sabemos disso. Então, hoje o empreendedor não é aquele que abre um negócio tão somente, mas eu posso ser um empreendedor na minha sociedade, contribuindo, realizando, fazendo coisas que são importantes para a sociedade. Assim, eu sou um empreendedor que invisto no social, eu posso ser um intraempreendedor dentro da minha empresa, fazendo a diferença onde eu estou, né? E eu costumo sempre dizer, se você não faz a diferença, você não faz diferença alguma. Então, nós temos que fazer a diferença. Então, o tempo inteiro, nós temos que desenvolver esse espírito empreendedor que faz parte da competência do profissional e do cidadão do século XXI.
A comunicação oral e escrita eficaz, né, outra competência, nós sabemos o quanto nossos alunos vêm com limitações nesse sentido e o quanto que, ao trabalhar com metodologias ativas, nós devemos criar aí no nosso aluno o desejo cada vez mais de melhorar a sua linguagem, né, sua linguagem em todos os seus aspectos. Então, trabalhar com as linguagens é algo de fundamental importância e isso está relacionado também com a metodologia do envolvimento do aluno nesse processo de aquisição de uma linguagem cada vez melhor. Quando a gente fala de liderança por influência, né, hoje a gente tem que distinguir aquela liderança da era industrial para a liderança da era do conhecimento, né, da era digital. Então, o líder ele ganha um outro perfil, é o líder empreendedor, né? O Marcelo Nakagawa fala um pouco isso, né, do líder empreendedor. Então, o que caracteriza a liderança por influência? O líder é aquele que faz com que as pessoas deem o melhor de si, eu costumo dizer isso, né? Deem o melhor de si. Se você nunca teve alguém que fez você dar o melhor que você tem, você nunca teve um verdadeiro líder. Então, a liderança é aquela que é capaz de influenciar, mobilizar atitudes e fazer com que as pessoas passem a se entregar naquilo que fazem, ter sangue nos olhos, paixão, faca nos dentes, né? Aquela coisa que a gente costuma brincar, porque isso caracteriza aquela pessoa de vontade, né? De interesse. Então, quando nós pensamos aí nas competências atuais, é de fundamental importância que a gente desenvolva essa competência de liderança e quando nós trabalhamos com alguns recursos de metodologias ativas, isso acaba sendo facilitado, né? A questão da agilidade e adaptabilidade. Nós nunca falamos tanto de adaptabilidade como nós estamos falando agora. É uma competência fundamental. Quer dizer, quando a gente fala de empresas, por exemplo, as empresas ágeis são as empresas que sobrevivem, as empresas lentas morrem, né? A nossa capacidade de incorporar cada cenário e saber agir dentro de cada cenário. Então, isso é fundamental para todos nós, né? Então, a entender o mundo, quando a gente fala lá de estratégia, né, por exemplo, essa compreensão do ambiente externo, é ter essa visão sistêmica, né, interagir com o ambiente externo, perceber qual é a visão de futuro, onde nós queremos chegar, né, e entender aí como que isso interfere no nosso processo decisório, como que eu vou decidir a partir daquilo que eu percebo no cenário e como que eu projeto as minhas ações tendo em vista o futuro que eu quero alcançar. Então, quando a gente fala de agilidade, quer dizer, quem não tiver agilidade para lidar com esse momento, certamente vai perdendo espaço. Peguem aí as empresas, né? As empresas que já estão se adaptando a esse novo contexto, elas vão saindo na frente. Agora, nós também, enquanto educadores, se nós nos adaptamos a esse novo contexto, nós também vamos dando passos à frente, vamos nos preparando para contribuir mais com a aprendizagem dos nossos alunos. O que vai diferenciar as instituições de ensino? Exatamente isso, a capacidade que elas têm de se adaptar a esse novo contexto, a esse novo cenário, né, de procurar aí se adequar a tudo isso, ter agilidade nas suas ações, não ficar esperando as coisas acontecer, mas fazer com que as coisas aconteçam. Então, certamente é isso que vai dar possibilidade para a gente avançar. E o acesso às informações de análise, que aí cada vez mais, se nós não temos informações, nós não temos possibilidade de decisão. Nós decidimos a partir das informações que nós coletamos, dos indicadores, né? Então, quando nós mexemos com as metodologias, a primeira condição que eu tenho que ter é, eu vou usar uma estratégia, eu vou usar uma metodologia, qual a informação que eu tenho sobre o meu destinatário, qual a informação que eu tenho sobre os meus alunos, porque determinadas técnicas, determinadas práticas e recursos didáticos não vão funcionar se eu não tiver o conhecimento de quem é o destinatário daquela ação, né? Então, eu tenho que ter esse cuidado sempre muito importante. E aí, nesse contexto, evidentemente, o professor ele passa a ter aí múltiplos desafios aí dentro do seu perfil, né? Esse perfil muito mais antenado, porque ele está lidando aí com situações extremamente novas, né? Então, essas situações exigem do professor que ele esteja cada vez mais atualizado, e todos nós, né, todos os profissionais hoje precisam estar cada vez mais atualizados, e a velocidade da informação faz com que essa atualização ela seja contínua. Eu não tenho mais como ter um conhecimento pronto e acabado, o conhecimento ele é dinâmico, né? O conhecimento ele se transforma a todo instante. Eu tenho que saber usar a tecnologia
Para melhorar o aprendizado, cada vez mais eu vou ter que aprender a buscar recursos tecnológicos, cada vez mais eu vou ter que admitir não ter todas as respostas, eu até brinco, né? Como diz aquele gato lá, o Gertrude, quando eu descobri todas as respostas do mundo, mudaram as perguntas. As respostas, elas são cada vez mais provisórias, né? Sempre as nossas respostas elas não podem ser definitivas, né? Eu não posso ter aquela visão dogmática, né, de ter respostas definitivas. As respostas são cada vez mais provisórias. E isso exige que a gente aprenda o tempo inteiro. O tempo inteiro eu tenho que buscar. Então, aquilo que nós dizíamos na segunda-feira, o professor se faz na prática pedagógica. Eu aprendo a ser professor a cada aula. Eu não sou um professor pronto e acabado, mas eu sou um sujeito em constituição, nesse processo aí de aprendizagem contínua. Aquilo que se fala ali também, né, é parceiro do aluno e aprende com eles. Quantas coisas nós aprendemos com os nossos alunos, né? Então, eu não posso simplesmente imaginar que o aluno é uma tábula rasa em que eu sou o mosquito da dengue, lá, o transmissor do conhecimento e não um facilitador da aprendizagem. O aluno, ele traz conhecimentos e nós devemos nos apropriar desses conhecimentos que os alunos trazem num processo aí de contínua interação que está no espírito aí das metodologias ativas. Continua mantendo a autoridade sem ser autoritário. É fundamental isso. Eu costumo brincar, dizer que essa daí é a pedagogia che guevariana, né? É manter a firmeza sem perder a ternura. Né? Manter a firmeza sem perder a ternura. Não pode ser mamãe manteiga, papai mingau, mas tem que ser ali firme, mas ser terno, né? Com respeito na relação humana, na relação com os outros, que isso é de fundamental. Importância aí para o perfil do professor, sobretudo nesse tempo em que os nossos alunos também necessitam desse cuidado, né? Desse cuidado com eles. Eu falo que a nossa presença é de essencial importância. E lembro aí, então, que o nosso grande desafio é mudar a nossa prática educacional. Lembro aí do Martin Heidegger, né, o filósofo alemão, que diz isso: por que é mais difícil ensinar do que aprender? Ensinar é mais difícil do que aprender, porque ensinar significa deixar aprender, né? Então, é se colocar naquela dinâmica do eterno aprendiz. Eu aprendo o tempo inteiro. Então, o que nós podemos aprender em termos de metodologias, né? O que nós estamos hoje sendo impulsionados? Eu falo que o professor hoje está sendo impulsionado a ter que buscar mudanças que contribuam com a sua prática pedagógica, né? Então, principalmente reconhecendo isso, né? Quer dizer, quando a gente lembra lá da tabela mnemônica, como que o nosso aluno aprende, nós temos aí, não podemos usar os mesmos recursos, né? Nós temos que ter essa capacidade de variar recursos. Reconhecendo que o nosso cérebro é capaz de reter, né? Então, algumas pesquisas nos mostram isso, né? Olha, lendo só 10%, ouvindo 20% a 30%, praticando lá em cima, né? 80%, ensinando aos outros 95%. Então, quando nós lembramos daquela pirâmide da aprendizagem ou daquilo que está aqui apresentada nesse cérebro, nós percebemos que não dá mais para que a gente fique numa aula onde o professor ele só fala e o aluno escuta. Quando nós entramos no meio síncrono, né, numa aula mediada aí, numa plataforma, numa ferramenta, mesmo que o professor esteja ali presente junto com os alunos, presente virtualmente, aí o desafio é mudar mais ainda, né? Distribuir mais ainda, mobilizar aí mais as suas ações para que elas possam ser diversificadas e essa diversidade das suas ações possam contribuir com a aprendizagem, né? Principalmente lembrando isso, né? Que o intervalo de atenção de um estudante universitário numa aula é de 15 minutos. Isso numa aula presencial, que é uma pesquisa já de algum tempo. Agora, imagine numa aula em que o aluno está lá diante de uma tela de um computador, que o aluno tem toda a dispersão do ambiente familiar, muitas vezes está dividindo o equipamento aí com outros familiares. A gente tem essa realidade. Então, de que forma que nós podemos tornar as nossas aulas muito mais dinâmicas, muito mais interativas? Então, nesse contexto, é que nós lembramos esses princípios aí das metodologias ativas. Primeiro,
é esse protagonismo dos alunos, né? Então, o aluno ele tem que ser protagonista. Ele não pode ser ali, como eu falava, o receptáculo, mas ele tem que ser sujeito da sua própria formação por meio do envolvimento. Então, a centralidade do ser no ser humano e nos sistemas de atividades vinculados à prática educativa. Eu vou trabalhar com esse envolvimento do meu aluno num processo contínuo de integração, de colaboração, que é um outro grande princípio, ou seja, a produção do conhecimento com enfoque tanto no processo quanto no produto da aprendizagem. É eu perceber que o meu aluno ele tem que entender o que ele está aprendendo, por que ele está aprendendo, como ele está aprendendo e como que o professor interage nesse processo como um facilitador que contribui com esse processo de aprendizagem. Então, quais são os meios que eu busco para que isso aconteça? E o terceiro grande princípio é a auto-reflexão, ação-reflexão, aquilo que nós lembramos até do Paulo Freire da praxis, né? Dessa articulação entre teoria e prática, dessa necessidade interdisciplinar de buscar fazer com que o nosso aluno ele perceba a aprendizagem a partir dos conteúdos, a partir aí das pessoas, a partir das ferramentas, mas a gente vai envolvendo ele num processo contínuo de busca do saber por meio de uma reflexão que conduz à ação e vice-versa, nesse processo dialético, né? Então, esses três princípios estão na base da metodologia ativas, e que como todos sabem, nós não vamos ficar aqui lembrando as teorias, mas é algo que não é novo, né? Se nós lembrarmos lá, o Dewey, ele já trabalhava a necessidade da aprendizagem a partir da ação, próprio Piaget, enfim, a gente tem aí os grandes pensadores que nos trazem aí a contribuição sobre cada um desses aspectos que hoje nós falamos com uma outra roupagem, mas sempre nós falamos da importância aí do envolvimento, da interação. Então, por que nós temos que introduzir aí uma aprendizagem mais ativa em nossos ambientes? Além de entender que o nosso aluno é um aluno da era do conhecimento, então um aluno da era digital, no milênio, que precisa ter formas diferentes, que tem formas diferentes de aprender. O primeiro grande papel da metodologia é exatamente isso, engajar ativamente os estudantes em seus processos de aprendizagem, permitir o engajamento. O segundo é diminuir taxa de evasão e de retenção. Quando nós usamos uma metodologia que gera atratividade, que é sedutora, né, que faz com que o aluno queira estar ali, certamente isso vai contribuir para que ele permaneça querendo estar ali, né, que ele goste de frequentar a instituição, que ele tenha o desejo de aprender, porque a metodologia ela acaba contribuindo. Existem várias pesquisas que mostram atividades com metodologias ativas, o quanto que isso acaba contribuindo para reduzir índices de evasão, para reduzir índices de retenção, para despertar uma maior aprendizagem aí no nosso aluno. Um terceiro aspecto que se destaca é estimular uma maior autonomia dos estudantes, né? Colocá-los enquanto sujeitos. Então, sujeitos que participam aí da sua própria formação. Tornar a experiência da sala de aula muito mais emocionante, fazer com que a sala de aula não seja aquela coisa monótona, chata, enfadonha, né? Criar um ambiente de aprendizagem onde os estudantes são obrigados a utilizar níveis superiores de pensamentos, ou seja, não é só a memorização, o decoreba, né? Mas é o lembrar, entender, aplicar, analisar, sintetizar, criar, enfim, gerar esse discernimento necessário que os alunos precisam ter e contribuir para a formação de profissionais muito mais criativos. A gente sabe que numa sociedade que requer cada vez mais práticas inovadoras, se nós não despertarmos a criatividade dos nossos alunos por meio de uma educação que também leva à criatividade, né, que faz com que eles assumam essa autonomia, certamente a gente não contribui aí para formar esses novos cidadãos. Não sei se vocês conhecem, tem um texto do Matthew Lipman, né, de Filosofia para Criança, que ele fala de comunidade investigativa, que é exatamente isso. Como que eu trabalho para que os nossos alunos eles possam ser verdadeiras comunidades investigativas, que busquem cada vez mais aprender estimulados aí por meios
ativos de aprendizagem. Então, para auxiliar na aprendizagem dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, a metodologias ativas ela vai acabar envolvendo o aluno a tudo isso, aquilo que nos remete, obviamente, àquilo que nós falávamos sobre competências. Nós não temos nem como, né, nem tempo para isso, de falar de todas as metodologias, porque nosso tempo ele é limitado, mas queria destacar aí algumas delas, né? Aquela que surge com a área da saúde na década de 60, aí, que é a aprendizagem baseada em problemas, então tudo aquilo que a gente falava da problematização, quer dizer, o quanto é importante a pesquisa, você problematizar aí uma questão, os alunos se colocarem nessa atitude de busca, né, de resolver problemas, o quanto que isso aí contribui com o processo de aprendizagem. Aquilo que vem das engenharias, né, a aprendizagem baseada em projetos, o próprio design thinking, né, então tudo isso que a gente tem escutado hoje, tem trabalhado, porque é algo que nos ajuda bastante, porque o aluno ele aprende aí por meio da construção, da elaboração. Então peguem aí hoje com as APS, as atividades práticas supervisionadas, que tem essa finalidade, de ajudar os alunos a desenvolverem projetos aplicando os conhecimentos adquiridos ali na sala de aula. A instrução por pares, né, o aluno aprende com o colega que está do lado dele. Então, trabalhar com engajamento, com envolvimento. Ah, mas numa aula síncrona isso é possível? Claro que é possível. Nós temos aí ferramentas hoje para isso, a gente vai falar de algumas delas, mas é claro que a gente tem muitas possibilidades aí de interatividade entre os alunos. A questão da gamificação, né? Não sei se a gente vai conseguir, mas vamos fazer aí Vamos tentar, né, vamos professor? tentar fazer um game aí que certamente vocês conhecem, mas que nos ajudam aí também a pensar um pouco na importância hoje que os jogos têm. Então, tudo aquilo que nós podemos gerar da competição, de estimular o aluno de forma saudável aí a aprender, né, a estabelecer desafios, nós somos movidos também pelos desafios. Então, o quanto que isso, às vezes, é facilitado pelas práticas de gamificação, temos inúmeras delas aí com todas as tecnologias aí possíveis. A aula invertida que vem lá de Harvard, né? Então, quando você tem ali a possibilidade do aluno assumir a autoria, o aluno é protagonista, né? Então, onde ele vai trazer o conhecimento e não simplesmente o professor é que já vem com esse conhecimento pronto. Então, o aluno como pesquisa, como traz conteúdos para iniciar uma atividade de aula, quer dizer, invertendo o processo e fazendo com que o aluno se torne aí cada vez mais autônomo e sujeito. O desenvolvimento oral, né, de seminário, de painel integrado, de debates. A gente tem aí o chat, a gente tem aí possibilidade de trabalhar aí envolvendo os alunos em fórum, enfim, em tantas e outras quiz, testes, desafios, enfim, estou passando rapidinho os fóruns, mídias, redes, os estudos de caso, aula expositiva dialogada, porque há aqueles que acham que a aula expositiva deixa de existir, claro que não. A aula expositiva tem um papel muito importante, mas ela não pode ser só aula expositiva, né? Então a gente tem que começar a mesclar aí para mobilizar a atenção. Mas antes, talvez, de colocar aqui, eu vou fazer esse teste. É um teste que nós vamos fazer, vocês vão ser nossas cobaias hoje, né? No bom sentido, mas a gente tem uma limitação, nós vamos poder só 200 pessoas entrar, então eu vou pedir para o nosso técnico aí colocar aí um jogo que vocês conhecem, eu acho que a maioria de vocês conhecem, que é o Kahoot, né? Que é uma forma de você mobilizar o aluno, né? Então, aqui, os 200 primeiros que conseguirem aí, é só colocarem kahoot.it no celular, né? Se vocês puderem aí colocar kahoot.it, colocar aqui o número do PIN, né? Tem 275683, e depois colocar o nome. Vai começar a aparecer o nome, então vocês imaginam numa sala de aula, vocês colocando ali isso para os alunos, lá não presencialmente, né? Então projetando, compartilhando essa tela com os alunos e pedindo para que os alunos insiram aí o PIN e o nome. Então vamos ver se vocês... Nenhum corajoso aí colocou ainda. É só escrever lá kahoot.it, use o celular. Vamos ver. Tem um pequeno delay. Isso, ó, já, ó, Alex, já está aparecendo, ó, Geraldo. Muito bem, ó.
Está aparecendo aí participante. Então, isso acontece na sala de aula. O aluno, a gente manda para o aluno, né? Então, para quem não conhece, e aí já vai aparecendo os nomes ali de quem está participando desse jogo, né? Então, a gente vai usar aí para fazer um... Então, já tem 16, ó. Nós temos um pequeno delay, professor, em relação à transmissão ao vivo, então vamos aguardar alguns É, segundos até tá certo. que nós tenhamos os 200 participantes. Então, temos aí vários participantes, ó. Então, imagine uma sala de aula onde nós vamos tendo aí os alunos entrando, né? Lógico que aí requer que o aluno tenha aí um celular. Ele não vai enxergar a pergunta, né? Ele não vai enxergar a questão. Ele só vai enxergar na tela do celular dele onde ele vai responder, né? A pergunta ele vai ver na tela. Então, vocês vão ver aí pela tela. Então, não vamos encontrar a pergunta. Olha só, já temos 106. Vamos esperar 200 ou podemos? Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos aguardar chegar em 200, né, professor? Para iniciar. Que no meu limite aqui é que na minha continha eu tenho só 200 possibilidades, né? Então vamos... Mas você tem aí possibilidade de expandir esse número. Mas aqui a gente está pensando em sala de aula, então a gente tem aí um número que dá para ser feito isso da forma como nós estamos fazendo, quer dizer, sem a presença, né? Dá para trabalhar em grupos, enfim, dá para trabalhar de várias formas. Acho que nós podemos ir fechando, né? Porque senão vai chegar aí rapidinho no... Quiser chegando, ótimo. Então, vamos começar o teste. Toca uma musiquinha, aqui a gente está sem o recurso da música, e tem aí pouquíssimos minutos, segundos para responder. E aí aparece no celular só a cor. Você vai olhar na tela e responder. Olhe na tela e clique no celular, pela cor. Aí, está acabando, 5 segundos, vai ter vários que não vão conseguir responder pelo jeito. Opa, aí ó. Vamos para a segunda. Tem que ser rápido, que a finalidade é exatamente essa. Aí já tem a pontuação, ó. Então quem está liderando é um número ali na frente, que eu acho que não colocou o nome. Vamos lá colocar o nome. Eu acho que ele repetiu o PIN no nome. Não tem problema, vamos lá. Aqui é de verdadeiro e falso, ó. Pena não ter a musiquinha, que tem uma musiquinha de joguinho, né, que os alunos gostam. Muito bem, olha só. Ó, o Wellington Teba assumiu a liderança, hein? Natasha está vindo atrás. Vamos para o próximo. O Kahoot é bom ter respostas curtas, né? E essa é a finalidade também, porque o tempo é limitado. Embora o professor pode estabelecer o tempo. Muito bem. A Eliana subiu à frente. As mulheres no poder, hein? Olha só. Vamos para a nossa penúltima questão. Aí todos estão respondendo. Então, quem não está diretamente participando porque da limitação que nós temos, quer dizer, quem está com o celular na mão, ele está recebendo só as cores. E aí ele clica lá, né? E responde ali, ó. O Hildo assumiu a frente. Está tendo um delay, professor. Bom explicar, né? Na sala de aula. Nossa última questão aí é uma questão que tem mais de uma alternativa que pode ser respondida, né? Muito bem.
Aí nós temos o terceiro colocado, ó, Hildo. Segundo é a Sônia. Muito bem aí, ó. E o Carlos ali, primeiro colocado aí, 3.575 pontos. Então, quer dizer, é uma forma simples, né? A gente tem aí uma forma de mobilizar e envolver todos, né? Então, numa sala de aula você consegue envolver. Claro que aí tem que ter os recursos, nem sempre a gente tem essas condições num todo o grupo. Por isso que eu falava que é preciso ver as condições do destinatário. Se quiser voltar aos slides, Ricardo, que assim a gente finaliza. Eu coloquei aqui algumas outras possibilidades. Nós temos muitas possibilidades de tornar uma aula muito mais interativa. Vocês sabem disso, como eu dizia, os professores aí é que vão nos ensinar, né? Então, esse compartilhamento das boas práticas, que nós vamos ter um espaço para isso, a gente conta muito com as sugestões de vocês. Aqui eu dei um exemplo, né, muito por cima, em função do nosso tempo, mas muito mais para instigar, estimular todos a buscarem aí possibilidades de uso, de mobilização da aprendizagem, criar alternativas para tornar as aulas mais dinâmicas, né? Eu coloquei algumas possibilidades aqui que certamente vocês conhecem de aulas assíncronas, né? E aqui coisas muito mais simples. Então, a partir de coisas mais simples, eu pego o próprio Google, o Google Docs, né? Então, hoje você tem a possibilidade, a gente tem a possibilidade de compartilhar, de colocar lá uma atividade no Google Docs, fazer essa atividade, colocar aí questões, tal. Compartilhar para todos os alunos todos receberem o link dessa atividade, você dá permissão para ele editar e aí eles vão interagir respondendo, vai aparecer no nome do aluno, o professor tem como acompanhar o nome do aluno, que é algo bem interessante. A gente vai estar, infelizmente, pela nossa limitação aqui, só falando sobre isso, mas tem aí exemplos, se a gente buscar na internet aí como trabalhar com o Google Docs, para aulas interativas, a gente vai achar. O Jamboard, né, que eu acho que talvez vocês conheçam, que é um quadro branco colaborativo. Então, quando você clica lá no Google Drive, você tem lá essa opção, que ele é gratuito. Então, você clica lá no Jamboard e vai aparecer o quadro branco. Você pode puxar imagens. E aí, lógico, você vai compartilhar esse quadro com os alunos. Eles vão poder escrever no quadro, eles vão poder fazer anotações no quadro, eles podem interagir aí bastante usando o quadro, assim como o professor pode usar o quadro para fazer algum tipo de atividade e tornar a atividade muito mais envolvente aí com os alunos. O próprio Google Slides, né, você tem como também criar sempre nesse estilo de compartilhar. Então, o professor compartilha o slide no Google Slide, e o aluno ele tem como também produzir conteúdos, ele tem como montar conteúdos, e acontece essa interação entre professor e aluno. O Google Chrome, né, que é para montar aulas com uso de tecnologias de interatividade, são mais de 3 milhões de recursos de aprendizagem, ele é mundial, né, conhecido aí no mundo inteiro, tem aí a possibilidade de fazer mapa mental, quiz, um monte de ferramentas, aí, um zilhão de ferramentas que a gente pode utilizar usando esse recurso. É só colocar ele lá na internet, para quem não conhece aí pode achar. O Nearpod, né, é criar aulas interativas aí em minutos, importar recursos e despertar a atenção dos estudantes, adicionar aí ações interativas, viagem em campos virtuais, objetos em 3D, questionários. Então, são recursos que nós podemos aí buscar cada vez mais. Agora, o que faz a diferença? Lógico que eu falo que o recurso ele é meio, a estratégia ela é meio, ela não é fim, né? A gente tem que ter clareza qual é o objetivo da aprendizagem. A metodologia é o caminho, não é a finalidade. Mas, se nós não tivermos um bom caminho, talvez nós não cheguemos à finalidade. Então, é fundamental que a gente trabalhe mais essas questões aí metodológicas da sala de aula, principalmente quando nós temos a sala de aula hoje nesse formato aí que nós teremos aí no segundo semestre.
né? Então, esse cuidado de pensar estratégias para interagir com os alunos. Agora, o que faz a diferença? É esse processo de busca, né? Então, existe qual metodologia é melhor? Eu posso trabalhar com problematização, posso trabalhar com projetos, eu posso trabalhar com gamificação, posso trabalhar com estações, né, de aprendizagem, posso criar possibilidades. Então, hoje a gente está vendo, sobretudo em função da pandemia, uma série de blogs, uma série de experiências sendo compartilhadas. E nós queremos fazer, então, que as nossas experiências possam ser compartilhadas. Então, não deixem aí de compartilhar as boas experiências. A gente vai apresentar logo, logo esse espaço onde vocês vão depositar as experiências de vocês, porque nós vamos aprender a melhorar a nossa prática pedagógica com a prática pedagógica de cada um, né? Então, aquilo que nós pudermos nos ajudar, nós vamos nos ajudar. E, por fim, queria lembrar aí esse texto do Paulo Freire, né? Ninguém começa a ser professor numa terça-feira às 16h. Ninguém nasce professor ou é marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática, né? Então, nós queremos exteriorizar mais uma vez o respeito de todos nós, os mantenedores, diretores, coordenadores, membros do corpo técnico administrativos. Afinal, a Uniesp só existe por acreditar na educação que todos os nossos professores praticam, mesmo em tempos tão difíceis, e nós queremos aí agradecer. Muito obrigado aí pela dedicação de cada um de vocês em querer transformar vidas com a prática pedagógica. Nós estamos aí procurando seguir rigorosamente esse horário, terminar esse horário, exatamente para que nós possamos ter aí a possibilidade dos diretores e coordenadores se reunirem com os professores para as práticas, né? Então, a gente vai dar continuidade aí ao nosso planejamento e amanhã nós continuamos aí com a professora Érica e a professora Flávia, que estarão aqui nos ajudando aí nesse quarto dia de planejamento para a gente poder caminhar bem aí nessa nossa semana, né, professor Murilo? É isso aí, professor. Só agradecer a presença maciça nos 3 dias, né? Todos, praticamente, totalidade dos nossos docentes têm participado das nossas lives, né? Feito, mais uma vez, eu repito, com muito carinho para todos, né? Inovar e trazer algo de acolhimento e capacitação nessa pandemia. Eu acho que é isso, né, professor? É isso mesmo. Nós desejamos uma boa noite a todos. Amanhã a live será conduzida pela professora Flávia e pela professora Érica, né? Então, dessa forma, eu e o professor Márcio se despedimos, né? Nos despedimos dessa capacitação. Só agradecer o carinho e a presença de todos. Tenham uma boa semana de aula, né? Um bom início do dia 10 e contem conosco para que a gente faça diferente. É isso mesmo. Boa noite a todos e até a próxima. A gente vai ter outras. Até a próxima. Boa noite.